Vamos lá, galera, para a nossa oitava questão sobre introdução ao estudo dos movimentos. Ele vai dizer que o móvel parte do quilômetro 20 de uma rodovia, leva um passageiro até o quilômetro 150 dessa mesma estrada e volta em seguida para o quilômetro 50, no intervalo de tempo de 3 horas. Sobre a situação descrita, é correto afirmar que... Aí nas alternativas, ele vai falar sobre deslocamento escalar, vai falar sobre velocidade escala média e vai falar sobre distância percorrida. Então nós vamos tratar sobre esses três temas abordados nas alternativas, né? Deslocamento escalar, velocidade escala média e distância percorrida. E depois a gente retorna para ver qual das afirmativas aí, qual das alternativas está correta, ok? Então seria o seguinte, olha só. O que aconteceu foi o seguinte. O móvel partiu do quilômetro 20. Então aqui eu teria o meu tempo inicial. Ele está na posição 20. Leva um passageiro até a posição 150. E retorna para a posição 50 depois de 3 horas. Beleza? Então, o movimento começou na posição 20 e terminou na posição 50. Então, se eu perguntar a você qual foi a posição inicial e qual foi a posição final do meu movimento, a posição inicial é 20 e a posição final é 50. Beleza? Então, se você for calcular velocidade escala média, por exemplo, velocidade escala média é variação de espaço por variação de tempo. Beleza? E se você vai fazer uma variação de espaço ou um deslocamento escalar, eu só preciso da posição final e da posição inicial. Beleza? Então, se eu fosse pegar aqui o meu ΔS, o meu ΔS nessa questão seria exatamente de 20 até 50. Porque deslocamento escalar, ΔS, é posição final menos posição inicial. Então aqui ficaria, ó, 50 menos 20. Ele saiu da posição 20 e chegou na posição 50 depois de quantas horas? 3 horas. Tranquilo? Então eu teria 30 dividido por 3 e a minha velocidade escala média seria de 10 km por hora. Tranquilo? Então, quando você ouvir falar de deslocamento escalar, é o nosso ΔS, posição final menos posição inicial. Agora, se eu perguntar para você a distância percorrida, aí é outra história. A distância percorrida é a distância que efetivamente o móvel percorreu. Ele só percorreu 30 quilômetros? Não. Ele percorreu mais do que 30. Então, quando você vai calcular a distância percorrida, o que nós temos que pegar é o deslocamento escalar da ida em módulo, mais o deslocamento escalar da volta também em módulo. Então, se eu perguntar a você quantos quilômetros ele percorreu na ida ele saiu do quilômetro 20 e chegou no quilômetro 150. Então, ele percorreu na ida 130 quilômetros.
Se eu perguntar para você quantos quilômetros ele percorreu na volta, ele saiu do quilômetro 150 e chegou no quilômetro 50. Na volta, ele percorreu mais 100 quilômetros. E aí, no total, o meu móvel percorreu uma distância de quantos quilômetros? Ele percorreu uma distância de 230 quilômetros. Beleza? Então, não confunda deslocamento escalar com distância percorrida. Deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e inicial. No nosso caso aqui, 30 quilômetros. Que ele sai da posição 20, chega na posição 50. A distância percorrida é o que efetivamente o meu móvel percorreu. 130 quilômetros na ida, mais 100 quilômetros na volta, me dá um total de 230 quilômetros. Mas, para você calcular a velocidade escalar média, o que você precisa é apenas da variação de espaço e da variação de tempo. Então, a variação de espaço foi de 30 quilômetros para o intervalo de tempo de 3 horas, beleza? E aí, se nós retornamos lá para as alternativas, ele vai dizer que o deslocamento escalar foi de 180. Tá falso. Que o nosso deslocamento escalar foi de 30 quilômetros. A velocidade escalar média foi de 60 km por hora. Tá falso. Foi de 10 km por hora. A distância percorrida foi de 30 km. Tá falso. 30 km foi o deslocamento escalar. A distância percorrida foi de 230 km. Beleza? O deslocamento escalar foi de menos 30. Também tá fora. E aí, se você pegar a alternativa E, é a resposta correta. A velocidade escalar média foi de 10 km por hora. Beleza, galera? Até a próxima! Valeu!